A vida espiritual não é uma vida antes, depois ou além da nossa existência cotidiana. Não. A vida espiritual só pode ser real quando é vivida em meio às dores e alegrias do aqui e agora. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Gabriela e no vídeo de hoje eu vou repetir uma coisa que vocês gostaram bastante, que é uma resenha prática em formato de vlog. Recentemente eu li 2 livros maravilhosos, livretos fininhos, mas assim, incríveis, que ainda estão aqui ressoando na minha mente. Os 2 livros foram o Espaço para Deus, de onde eu tirei essa citação inicial, e também o Uma Espiritualidade do Viver. Ambos são do autor Henry Nouwen. Ele fala muito de uma espiritualidade prática, de uma espiritualidade vivida no dia a dia, que engloba, como eu citei no início do vídeo, a nossa vida cotidiana, as dores do aqui e agora, tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Mas ao mesmo tempo que ele exalta a importância dessa vida espiritual vivida no comum, vivida no ordinário, nas coisas rotineiras que a gente faz, ele também destaca algumas práticas espirituais, algumas disciplinas espirituais que vão nortear essas outras coisas que a gente faz, né? Então não é porque eu posso glorificar a Deus lavando a louça, ficando com meu filho, trabalhando, me exercitando, que eu não vou cultivar práticas espirituais específicas. A gente precisa cultivar as disciplinas espirituais e o Henry Nouwen fala muito de algumas disciplinas nesses 2 livros e eu quero trazer vocês comigo para esse vlog para compartilhar essas disciplinas espirituais que ele fala. E esse livro deu uma revigorada, sabe, na minha vida espiritual, na minha vida interior. Eu falo muito das coisas que a gente faz pra fora, as coisas que a gente faz pras pessoas, como é que a gente pode ser excelente naquilo que a gente faz, né, com as nossas mãos pra fora, mas essas coisas precisam ser feitas de dentro pra fora. E pra isso a gente tem que olhar pra nossa vida interior. A gente tem que olhar pra como nós estamos por dentro, né? Para aquilo que está alimentando essa nossa vida interior. O Henry Nouwen usa aqui o termo santuário interior. Então eu quero trazer vocês comigo por esse vlog pra gente falar de espiritualidade, pra gente falar de espiritualidade no dia a dia, em todas as atividades que a gente faz, mas também em algumas atividades específicas que vão fazer a nossa vida espiritual florescer e que vão nortear aí todas as outras atividades que a gente vai fazer. Hoje é sábado e eu tô aqui planejando a minha semana, especialmente a segunda-feira. Eu comecei a fazer esse planejamento ontem. Eu gosto de me planejar na sexta-feira à noite. Eu já vi o que eu tenho pra fazer de trabalho na semana que vem, mas agora eu tô acertando alguns dos últimos detalhes desse planejamento. E uma coisa muito interessante que o autor coloca no livro, nesse aqui, Espaço para Deus, é que nós estamos muito ocupados. E é interessante que ele escreveu esse livro, ele não pegou o boom da internet. E ele diz que a gente tá muito ocupado, muito atarefado e inquieto. Ele fala o tanto que a nossa sociedade louva, normaliza e louva mesmo isso de estar sempre atarefado, né? Então, quando a gente diz, eu tenho muita coisa pra fazer, a minha lista de tarefas nunca cresce, o dia com 24 horas é muito pouco, a gente tá dizendo que, eu sou muito importante porque eu tenho muita coisa pra fazer. Ele diz o seguinte: em nossa sociedade orientada para a produção, estar atarefado ou ter uma ocupação tornou-se uma das principais formas, se não a principal, de nos identificar. Sem uma ocupação, não apenas a nossa segurança econômica, mas também a nossa própria identidade é ameaçada. Então, estar constantemente atarefado nos mostra que, como ele colocou, né, que a nossa identidade está nisso. Então, nos mostra quem nós somos. A gente se define pelaquilo que a gente faz. Tanto que quando a gente vai se apresentar para alguém, a gente geralmente diz, meu nome é fulano e eu faço isso. É interessante que o nome desse livro é Espaço para Deus. E a ideia do autor, nesse livro inteiro, nesse curto livrinho, é justamente dizer que a gente tá tão ocupado que parece que Deus não cabe na nossa rotina. Lembra que eu disse no início que a vida espiritual é vivida na rotina, no dia a dia, naquilo que é corriqueiro, em meio às dores e trabalhos e labutas do dia a dia? Mas se tudo isso nos engolir a ponto de Deus não caber mais na nossa rotina, com certeza a gente vai viver insatisfeito, a gente vai viver ansioso, a gente vai viver inquieto.
e preocupado. Ele usa muito essa ideia da preocupação, de nós termos muitas preocupações na vida, para dizer que a gente não vai viver uma vida descansada, sem ansiedade, como o Senhor nos recomenda, né? Pra gente não nos preocupar, a gente não ficar ansioso por coisa alguma. A gente tá ansioso e preocupado porque a gente tem muita coisa para encher e para ocupar a nossa cabeça. Ele diz o seguinte: as muitas coisas que temos de fazer, considerar e planejar, as muitas coisas que devemos atacar ou defender, tudo isso nos despedaça e nos faz perder o equilíbrio. A preocupação nos leva a estar em todo lugar, mas raramente em casa. Então parece que a nossa alma nunca encontra descanso. Parece que a gente não é capaz de viver uma vida tranquila porque a gente está sempre atarefado. Mas e aí, qual é a solução para isso? Será que a solução é deixar de visitar as pessoas, de se importar com as pessoas, de cumprir os nossos deveres cotidianos, deixar de trabalhar? Como é que a gente vai viver se a gente reduzir a nossa carga de coisas a fazer? É aí que o autor entra com a ideia de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Não é que a gente vai se afastar do mundo, deixar de se preocupar com as nossas ocupações diárias que a gente tem para manter a vida acontecendo, para tocar a vida. O autor coloca aqui que nós precisamos reorganizar as nossas prioridades. Ao invés de querer fazer tudo que está disponível para nós, nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino. E essa busca do reino em primeiro lugar vai orientar todas as nossas buscas, né? Ele diz o seguinte: buscar o reino, portanto, significa colocar a vida do Espírito dentro de nós e entre nós como centro de tudo que pensamos, dizemos ou fazemos. Ou seja, a gente precisa reorganizar as nossas prioridades, porque tendo o reino de Deus como prioridade, todas as outras coisas vão encontrar o seu devido lugar. Por isso que eu sentei aqui para me planejar, porque eu faço isso há muito tempo. Eu gosto muito de planejamento, tem muitos conteúdos aqui no canal sobre isso, mas uma coisa que eu tava até conversando com o Pedro esses dias é que eu preciso estabelecer melhor as minhas prioridades. Tem muita coisa que eu gostaria de fazer e às vezes eu me empolgo com uma coisa específica e acabo deixando de fazer aquilo que eu realmente preciso fazer, aquilo que é realmente importante para minha vida. Então, o autor coloca aqui que a gente precisa reorganizar essas prioridades. E eu acredito que um bom planejamento, olhar para o nosso planejamento, colocar num papel mesmo, tirar as coisas da cabeça, vai nos fazer enxergar como é que tá a nossa vida, vai nos fazer um raio-x daquilo que a gente precisa fazer. E a partir disso, nós podemos enxergar o que é prioridade. Como eu disse, eu me planejo há bastante tempo. O planejamento é uma ferramenta maravilhosa na minha vida. É por meio dele que eu consigo fazer as coisas que eu preciso fazer, visualizar bem o que eu preciso fazer, executar aquilo que é requerido de mim. Mas, para além disso, eu preciso focar nos interesses de Deus, na agenda de Deus. Então, eu me vejo muito sobrecarregada às vezes porque eu não sei dizer não para as pessoas, porque eu quero cumprir a minha agenda. E muitas vezes eu acabo esquecendo as minhas limitações. Eu penso que eu consigo fazer tudo, que eu consigo dar conta de tudo, porque esse é o discurso atual, esse é o discurso de produtividade atual, né? A gente consegue fazer tudo, mas a verdade é que a gente não consegue. E eu tô reaprendendo, especialmente depois que o Timóteo nasceu, a entender isso, a entender o que Deus quer de mim, o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar no meu contexto. Como é que eu posso fazer isso todos os dias? Porque assim eu vou viver sem preocupações, né? A vida que Jesus requer de nós, que Jesus propõe a nós, essa vida sem preocupações, porque nós estaremos sim atarefados, né? Nós estaremos sim com as mãos cheias de coisas para fazer, de serviço a ser feito, mas é o serviço correto, é o serviço que está na agenda de Deus e não que cumpre a nossa agenda, muitas vezes os nossos propósitos egoístas, as idolatrias que estão no nosso coração, porque se a gente tá pensando que eu quero fazer tudo, eu posso fazer tudo, a gente tá com uma visão muito errada de nós mesmos, sabe? E eu tenho parado pra refletir. Eu acho que essa é uma estação na minha vida de reflexão, né? De olhar pra minha vida interior e pras minhas prioridades, como eu coloquei. E esses 2 livros têm me ajudado muito. Então, essa é uma prática, né, que ele propõe aqui. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, reorganizar as suas prioridades, fazer de Jesus o centro da sua agenda. Então, eu te convido a planejar. Tem muito conteúdo aqui sobre planejamento no canal. Eu te convido a sentar aí e fazer um bom planejamento e enxergar aí o que é prioridade para você e colocar a agenda de Deus em primeiro lugar na sua vida. Oi, gente!
Gente, eu dei uma sumida do vlog. Hoje é quinta-feira da semana seguinte e o motivo da sumida foi a vida acontecendo. E uma coisa interessante, justamente do livro, né, Espaço para Deus, é que ele fala que a nossa espiritualidade é vivida no cotidiano. A gente não precisa se retirar como monges que vão passar o dia orando e lendo a Bíblia, mas a gente precisa encontrar esses momentos de atenção para ouvir a voz de Deus, para estar com Deus, enquanto a vida vai acontecendo, né? E aí, o Timóteo está aqui do meu lado. Eu acredito que o grande desafio é a gente saber discernir o que é a vida acontecendo e o que é o nosso pecado. O nosso pecado de distração, de preguiça, de não querer ter um momento para ouvir a voz de Deus, separar um momento de silêncio para estar com Deus, né? Às vezes é a vida acontecendo, às vezes é uma criança doente, às vezes é as coisas da casa que você precisa colocar em ordem e às vezes é o nosso próprio pecado. Então, pra mim é uma luta pessoal discernir essas coisas. E esse é um dos desafios, né, da gente viver a nossa espiritualidade na correria da vida, mas ainda assim nós precisamos buscar tranquilidade, quietude, paz, né? A gente não precisa viver numa correria desnecessária. Ele diz também que a vida espiritual requer disciplina. E aí é que vai entrar a gente organizar a nossa vida em torno dos nossos momentos com Deus e das nossas vidas, da nossa vida espiritual. Não é que a gente não vai servir a Deus enquanto a gente tá fazendo outras coisas, cuidando da criança, cuidando da casa, trabalhando, se exercitando. A gente precisa organizar a nossa vida de maneira que isso não nos engula. Tem alguém aqui embaixo brincando com a espátula, peraí. É aí que entra a disciplina, né? Então, uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, por exemplo, uma luta pessoal. Eu quero ter um momento de silêncio e de solitude de manhã, porque de noite eu já tô muito cansada. Então, se eu for ali parar pra meditar em algum trecho da Bíblia antes de dormir, eu vou dormir, né? Então, eu quero ter esse tempo de manhã. Só que para que isso aconteça, eu preciso acordar mais cedo. E para eu acordar mais cedo, eu preciso o quê? Dormir mais cedo. Então, às vezes, a gente acha que, meus problemas, né, de frieza espiritual, de não conseguir ouvir a voz de Deus, é porque, eu não consigo, deve ter alguma coisa e algum encosto, alguma coisa me impedindo. Mas, às vezes, a gente precisa organizar a nossa vida para que a gente escute a voz de Deus. Então, essa é uma luta minha. Eu preciso dormir mais cedo. Eu não durmo tarde, eu não entro pela madrugada. Eu tô indo dormir umas 11, 11h30, o que pra mim é muito tarde. O meu ideal é estar na cama às 10. Só que o Pedro tá dando aula muitas vezes até às 10 horas da noite. Eu quero conversar mais um pouquinho com ele. Às vezes ele vai comer alguma coisa, eu vou preparar alguma coisa pra ele comer. Mas não é só isso. Eu mesma que preciso me organizar, sabe? Pra que eu esteja na cama mais cedo, pra eu acordar mais cedo, né? Pra eu ter esse momento de solitude. Alguém pegou a espátula de novo. Então, esse é o meu objetivo, né? Eu quero tentar colocar isso em prática. Eu tô aqui terminando o almoço, né? E aí vou tentar organizar o meu dia pra hoje eu ir dormir mais cedo. Eu acho que o título desse vídeo vai ser Tentando não ser uma pessoa sobrecarregada e ocupada e falhando miseravelmente. E tentando novamente, porque a gente não desiste, né? Mas nos dias que se passaram, hoje é sábado, de novo, e eu fui engolida pelas coisas que eu tinha pra fazer. E eu percebo como eu tenho pequenas coisas que eu vou me envolvendo, que eu vou prometendo a outras pessoas, que eu vou assumindo compromissos, e no final das contas eu tô super sobrecarregada, sabe? Nesse ano, nessa jornada de encontrar descanso, de encontrar tranquilidade, de praticar as disciplinas espirituais básicas de oração, meditação na palavra, leitura da palavra, eu tenho percebido como eu acho que eu sou invencível, sabe? Que eu consigo fazer tudo, que eu consigo dar conta de tudo. E esse é muito aquele papo da mulher, girl boss, que vai lá e pode fazer tudo o que quiser, né? Mas no final das contas nós somos limitados e as nossas limitações, elas aparecem, querendo nós ou não, elas aparecem e eu preciso realmente aprender a eleger as minhas prioridades, a fazer aquilo que é mais importante. E isso, gente, é difícil, né? Porque, como eu falei anteriormente,
tem os pecados do nosso coração aí no meio. Tem essa crença incorreta, né? Que a gente acredita que eu posso fazer tudo, eu consigo dar conta de tudo, eu posso assumir mais demandas do que eu sou de fato capaz de fazer, porque a gente precisa assumir as nossas limitações, né? Então, eu definitivamente preciso fazer isso. Como eu disse pra vocês, eu preciso de disciplina, né? O Henry Nouwen diz que a vida espiritual é uma vida de disciplina. Só que a gente precisa se disciplinar pra fazer aquilo que importa, né? Então, não tem como eu me disciplinar. Eu posso morrer de me disciplinar para tentar fazer coisas a mais, para poder pegar todas as demandas que aparecem na minha frente, para poder dizer sim para todo mundo. Mesmo que eu me discipline, eu nunca vou conseguir fazer tudo isso. Então, a vida espiritual é uma vida de disciplina, como ele coloca, sim, mas a gente precisa dessa sabedoria que vem do alto, né, para ter as prioridades alinhadas, sabe? Então, eu preciso entender que as minhas prioridades são Deus em primeiro lugar. Então, isso que eu disse, né, pra vocês, que eu preciso dormir mais cedo, pra acordar mais cedo, pra ter um momento de silêncio com Deus, um momento de solitude, porque todos os dias eu leio minha Bíblia, todos os dias eu faço devocional, só que aí eu faço devocional com o Timóteo. E claro, a palavra de Deus fala conosco, mas eu preciso também ter um momento sozinha, né, pra ter ali os benefícios da meditação, de aquele momento eu e Deus, né, e não com interrupções. A gente vai se alimentando, mesmo com as interrupções de criança, vai sim, a gente vai aprendendo. Mas eu preciso desse momento sozinha. Só que pra isso eu preciso, como eu falei, dormir mais cedo. Só que eu tô com tanta tarefa, tão sobrecarregada, que eu nunca consigo dormir cedo, nunca. E eu tô acordando, assim, super cansada. E eu vejo como tudo na vida é realmente questão de prioridade. No livro Redimindo o Seu Tempo, o Jordan Raynor diz que haverá tempo pra gente fazer tudo aquilo que Deus quer que nós façamos. Então, Deus não vai requerer uma coisa de nós que a gente realmente não tem tempo pra fazer. Deus vai nos dar o tempo pra fazer aquilo que ele requer de nós, né? Ele usa muito o exemplo de Jesus, que Jesus poderia ter curado mais gente, Jesus poderia ter em outros lugares pregado a outras pessoas, mas Jesus fez toda a vontade do Pai. Então ele fez o que Deus, né, os planos que Deus tinha para ele. E muitas vezes eu me vejo extremamente sobrecarregada porque eu não tô fazendo tudo que Deus requer de mim. Eu tô fazendo o que outras pessoas requerem de mim, eu tô fazendo o que eu acho que eu consigo fazer. E por isso que eu fico sobrecarregada, né? Jesus nos dá um fardo leve. Então, se a gente anda sobrecarregado demais, né? Se a gente anda inquieto, a gente precisa rever isso. Eu, pelo menos, tenho experimentado isso na minha vida. Eu preciso rever essa questão das minhas prioridades. Eu comentei aqui do planejamento, né? E o Henry Nouwen coloca de você colocar na sua agenda. Tipo, se você tiver uma reunião com fulano de tal, com seu chefe, você não vai colocar na sua agenda e você vai marcar alguma coisa naquela hora? Você não vai marcar. E por que a gente não coloca Deus na nossa agenda? Por que a gente não coloca, não, de 6 às 6:30 da manhã, de 6:30 às 7, de 6 às 7 horas da manhã, eu vou estar com Deus, né? E eu tô falando isso pra vocês enquanto eu tô tentando fazer isso, porque eu não tô conseguindo. Só que eu preciso fazer isso, né? E eu preciso reorganizar as minhas prioridades para que Deus esteja em primeiro lugar no meu tempo, gente. Porque a gente diz que, eu amo a Deus, eu quero mais de Deus, nananã. E o nosso tempo diz onde é que tá o nosso coração também, né? Então eu preciso reorganizar essas coisas, né? Para que as coisas fiquem melhores, para que eu me sinta menos cansada. E também até com relação à minha família, né, para eu organizar as coisas melhor aqui em casa, né, eu vejo como eu falo muito de distração, né, celular e tal, mas eu também tenho lutado contra esse negócio de querer abraçar o mundo, de querer fazer tudo. Todo mundo me pede alguma coisa, eu digo, vou fazer, vou participar, vou levar isso, essa palavra, vou te ajudar com aquilo, e eu não posso, gente, eu sou limitada, então eu preciso, né, dizer não para as pessoas. O Jordan Raynor fala sobre isso também no livro Redimindo o Seu Tempo, né, e o Henry Nouwen também. Então, são coisas que eu tenho aprendido. E aí, nesses aprendizados, hoje de manhã a gente foi, tipo, para um festival que teve aqui em Caxias do Sul, num lugar que é tipo um pátio, assim, que tem restaurante e tal. E aí tinha feirinha de artesanato, vocês viram aí algumas cenas, teve feirinha de artesanato, um monte de coisa legal. E foi muito bom, sabe, ter ido. O Pedro viu no Instagram, não tava nos nossos planos. E aí ele disse, vamos, e eu vou, né, porque vamos, vai ser muito bom pra gente passear e tal, foi muito legal, tinha brechó, tinha coisa de artesanato, gente, tão legal. E aqui Caxias do Sul faz muita falta, porque não tem essas coisas direto. Eu comprei até uma canequinha, olha que linda, gente, eu vou já tomar um café, tô fazendo um bolo e vou já tomar um cafezinho na minha canequinha. Foi ótimo, sabe, porque geralmente no sábado eu quero ir fazendo tudo que eu não consegui fazer durante a semana, e realmente ficou um monte de coisa pra eu fazer. Mas é bom a gente se desligar e focar
em fazer coisas inúteis, como eu falei no último vídeo, né? Aparentemente inúteis. No último vídeo eu falei sobre a utilidade dessas coisas, que nem tudo é sobre produtividade. Então eu poderia ter passado a manhã, né, correndo atrás das coisas aí, mas a gente saiu, foi ótimo, muito bom o tempo em família. Então, eu tenho pensado nisso, né? Quis falar com vocês aqui nesse vlog sobre os aprendizados desses 2 livros, gente. Tem assim, ó, martelado na minha cabecinha. E sem dúvidas eu vou continuar falando sobre isso aqui, né? Porque eu sinto que nessa questão da prioridade, né, de descanso, as coisas todas que eu tô falando pra vocês, ó, faz tempo, eu ainda tô engatinhando. Então eu tenho muito a aprender ainda e eu quero compartilhar tudo isso com vocês. Antes de finalizar esse vídeo, eu quero muito agradecer aos apoiadores aqui do canal. Tô muito feliz em falar isso. A gente já tem apoiadores lá na nossa campanha do Apoia-se. A gente já vai começar com aulas mensais sobre hábitos e disciplinas espirituais. A primeira já está com o tema definido e semana que vem, na verdade, na semana em que vocês estarão assistindo esse vídeo, vai ao ar a primeira aula sobre hábitos e disciplinas espirituais. A gente já vai começar a definir o livro do Clube do Livro. Então, muita coisa boa vai acontecer. Eu já deixei uma surpresa muito boa, um recurso incrível para quem já tá apoiando. Então, se você quiser conhecer a nossa página de apoio coletivo, clica aqui embaixo na minha página do Apoia-se. Você vai poder me ajudar dessa forma, a partir de R$10 por mês, a continuar produzindo conteúdo aqui pra internet, a melhorar a qualidade daqui e a me manter, né, nesse mundo aí, produzindo coisas para a internet. Muito obrigada a todo mundo que já tá lá apoiando. Te convido lá a conhecer, mas aí você pode me ajudar de outras formas, curtindo, compartilhando esse vídeo, deixando aqui o seu comentário, continuando essa conversa, comprando pelos meus links da Amazon. Então você consegue me ajudar de outras formas também, sem necessariamente precisar gastar com isso. É isso, muito obrigada por terem assistido até aqui. Eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida e tenha acendido aí algumas luzinhas na sua cabeça. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.